bem-vinda a mais um podcast Papo com a Boss. Aqui é a Fran Voz, eu sou idealizadora do Boss Club Woman e eu tô com uma convidada muito especial que vai ajudar você a destravar todas as suas vendas. Eu vou apresentá-la para vocês. É a Sabrina Moreira, ela é consultora e treinadora de vendas. Ela é diretora-geral da Escola de Líderes, braço da Ibrachix para alta liderança. Ela é bacharel em psicologia e também é graduada em gestão comercial e pós-graduanda em psicologia organizacional. Ela é criadora do método Vendedor Estrela, também criadora de conteúdo nas redes sociais sobre vendas e já atuou ao lado dos maiores palestrantes de vendas e gestão do Brasil. Sabrina, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que esse momento aqui seja de muito crescimento, tanto para a gente como para quem está assistindo a gente aí, e que seja um sucesso toda a sua carreira a partir de agora também. Amém, obrigada. Obrigada pelo convite, Fran. Muito bom estar aqui com você batendo esse papo. É muito gostoso, né, participar de podcast, ainda mais com você, com a Boss, né? O papo com a Boss não é todo dia que a gente tem, né? Então, mas você sabe obrigada. Que a ideia do papo com a Boss, você é a Boss. Quando a gente chama é o papo com a Boss. Todas somos Boss. Exatamente. Sabrina, para a gente começar esse papo aqui, eu queria que você explicasse um pouquinho por que as pessoas têm medo de vender. Por que as pessoas têm esse medo? É um tabu? De onde vem essa trava? Sim. Boa pergunta, hein, para a gente iniciar. Bom, o medo de vender é por muitas razões, né? Quando a gente vende, a gente se relaciona com as outras pessoas. Eu sempre falo que são pessoas nas pontas, independente do que você venda, se é um produto, se é um serviço, existe ali essa relação. E as pessoas não sabem muito se relacionar, não é verdade? Isso por si só já é um desafio. Além disso, tem uma questão histórica, que antigamente as vendas eram feitas ali pelos caixeiros viajantes, que pegavam produtos e saíam vendendo pelas cidades e não voltavam, e ninguém podia reclamar, não tinha um WhatsApp para mandar, não tinha como, não tinha pós-venda, certo? Então, naquela época se vendia gato por lebre, os valores eram muito diferentes, não existia processo, não existia uma ética nas vendas. Então, foi mais ou menos assim que nasceu essa profissão de vendedor, e também foi aí que nasceu esse tabu do vendedor chato, do vendedor insistente, do vendedor que está focado só em si mesmo, que é uma coisa que de fato a gente vê acontecer muito até hoje. Todos os vendedores que a gente considera chato até hoje são esses vendedores que, ao invés de olhar para a necessidade do cliente, eles se preocupam com a sua necessidade, que é o quê? Vender, bater a meta, ganhar a comissão, então colocam o foco em si. Então, por isso, existe esse tabu, né? Esse estereótipo do vendedor chato e tudo mais. As pessoas não querem colar esse estereótipo nelas mesmas, certo? Então, por isso, acontece muito de muita gente falar, e eu ouço muito isso, Fran. Toda vez que eu falo que eu trabalho com vendas, que eu sou treinador de vendas, que eu sou uma eterna vendedora, que é algo que eu sempre digo, todo mundo fala, nossa, venda não é comigo. Eu não entendo, nossa, eu faço qualquer coisa, mas vender não me bota para vender. Eu escuto muito isso. Não é? Então, quando eu me contrato, a minha empresa é uma empresa de assessoria empresarial, então a gente transita desde da organização financeira, então eu criei também um método de processos e de organização para a pessoa saber, porque muita gente até hoje tem uma empresa e não sabe quanto ganha, não sabe qual que é a lucratividade, por incrível que pareça. E também não tem métodos para venda, não tem uma estratégia comercial. Se você não sabe aonde você está financeiramente, você não tem uma meta financeira, como que você vai montar uma estratégia comercial para bater a meta? Então, a gente vem um passinho antes ali. Perfeito. E aí, muito complementar, inclusive. Quando a gente chega na estratégia comercial, a gente diz, bom, então vamos ver aqui, a criar um produto, né? Criar um produto que já existe, a caneta já existe, a caneca já existe. Criar aquele produto para que a pessoa venda de uma forma num combo ou de uma maneira menos complicada para atingir a solução que o cliente dela precisa. Isso. Beleza. Criamos o produto lindo, maravilhoso. Nossa, que ótima ideia. E agora você vai vender. Daí eu monto uma estruturação comercial. Aí a pessoa disse, não. Você não tem uma pessoa para contratar, para colocar aqui? Você não... Cara, eu faço qualquer coisa, como você disse. Não, eu estou aqui para fazer atendimento. Clínicas. Eu atendo.
mas eu não quero vender. Então, mas por quê? Como se vender fosse algo ruim, né? Na verdade, a venda é o coração de qualquer empresa. Não existe a operação acontecendo de forma saudável, uma empresa caminhando de forma saudável sem vendas. Então, e todas as áreas da empresa estão o tempo todo vendendo. Que elas sim, falam pela marca da certeza. empresa, falam por tudo isso. Eu sou da produção da tampinha da caneta. Se eu não estou satisfeita, eu estou falando mal daquela marca. E isso atinge diretamente na venda daquele produto ou da forma como você vai vender aquele produto. Então, eu escuto bastante isso também. As pessoas são especialistas, elas querem fazer o atendimento elas delas são técnicas, ali, mas elas não querem ir para essa parte de vendas. E como é que destrava isso? Então, primeiro que por isso até que existe um método, né? O método vendedor estrela, ali que citou, que depois a gente fala melhor, mas a venda tem etapas, ela tem um caminho. Então, você pode ver, qualquer venda de qualquer coisa, de qualquer preço, seja barato, caro, seja serviço ou produto, tanto faz, existem algumas etapas ali que você segue que as pessoas muitas vezes não param para pensar nesse caminho, nesse passo a passo. Mas, vamos lá. Você precisa abordar o seu cliente, tem uma parte prévia ali que é a atração de cliente, né? Que hoje a gente faz tão bem com estratégias digitais, inclusive, exatamente. Mas então você atrai esse cliente, aí você aborda esse cliente. Na sequência, você escuta esse cliente, você investiga, entende qual que é a necessidade dele. Você pode ver que isso que eu estou falando vai se aplicar para qualquer coisa que você for vender na vida, tá? Aborda o cliente, entende a necessidade dele, depois demonstra a tua solução. Tá? Aí que é a hora do show, né? De você falar, você demonstra a solução. Geralmente, quando você demonstra a solução, você também fala de preço, aí costuma vir objeção. Aí você tem que contornar essa objeção e você precisa partir para a técnica de fechamento. Tá? Então, é basicamente isso. Então, você vai para o fechamento da venda e depois você faz o pós-venda. Muitos segmentos, principalmente de produto, tem uma complementação ali no meio, né? Então, depois de demonstrar, você ainda complementa a solução com mais alguma coisa e tudo mais. Então, esse é o caminho, certo? Pois bem, esse caminho, o ideal é que ele seja uma dança, tá? O ideal é que haja ali duas pessoas dançando e o vendedor esteja conduzindo essa dança. Mas a analogia da dança é boa? Eu mesmo que inventei essa analogia da dança, inclusive para vendas, porque eu acho que é o seguinte, na dança o homem conduz a mulher, né? Ou no casal ali na dança. Só que ele tem que conduzir de uma forma gentil, certo? Para ela não sentir que ela está sendo conduzida, que ela está sendo não está sendo empurrada, exato. Não está jogando o pé dela para um lado, ela para o outro. Exato. O que é um casal? Você dança, inclusive, Fran? Eu não danço, tá? Mas eu danço e muito. Meu passado já dizia, querida, você está por fora, Sabrina. Então, eu imaginei, né? Então, uma dancinha, né? Essas danças a dois, uma né? Dança de salão. Você uma dança de salão, exato. Aí você conduz de uma forma gentil. Exato, você conduz de uma forma gentil. E quando há essa condução gentil, porém assertiva e firme, conclui-se a dança. Nossa, que delícia dançar com aquele moço. Eu não danço porque não é, mas eu já dancei, eu sei que é isso. Pergunta número 1. Então, deixa eu só concluir essa parte da dança. Geralmente, está acontecendo isso, ocorreu ali uma conexão, que é o ideal que aconteça no início. Mas é aí que eu ia vir, a minha primeira pergunta. Tá, diga. Às vezes a pessoa, ela não quer ser vendedor porque ela não quer tirar a pessoa para dançar. Entendeu? Então, aí, como é que faz? Eu acho que já ali nesse comecinho ali, né? Porque quando a gente fala numa jornada, no processo, então nós vamos abordar. E eu acho que a primeira coisa é aí, eu não quero oferecer, é muito mais fácil eu oferecer o trabalho da outra pessoa do que oferecer o meu. Sim, né? A gente vê muito isso acontecendo com empreendedores, inclusive bosses. As empreendedoras, os empreendedores são os campeões nisso, puxa, eu faço o meu serviço, tenho a minha empresa, trabalho por conta, mas não gosto de vender na hora de falar de preço. Não gosto de oferecer. Não gosto de oferecer. Esse negócio de tirar para dançar, né? Exato, não quer tirar para dançar, perfeito. Como que é? Porque o vendedor, o primeiro desafio dele é esse, né? Chamar a pessoa para dançar. Isso, perfeito. Bom, eu acho que é uma questão de mudança de mentalidade, de ponto de vista. Então, por que a gente não quer chamar a pessoa para dançar e não quer apresentar o nosso produto, o nosso serviço, que no fim é disso que a gente está falando, né? Porque quando a gente tem esse receio de apresentar o nosso produto,
a gente está com medo de parecer que nós estamos precisando de alguma coisa. Perfeito. Então, eu te ofereço um treinamento de vendas porque eu acho que... Porque você vai achar que é porque eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando vender logo, porque, ai meu Deus, eu estou... Então, assim, as pessoas têm esse receio de parecer que elas estão tendo alguma necessidade. Sendo que quando você muda esse ponto de vista e você entende que o que você está vendendo, o outro precisa, então você precisa do meu treinamento porque a tua equipe comercial precisa melhorar de vendas, porque eu fui na tua loja, digamos, e vi que, puxa, tem muitas oportunidades ali de atendimento, então você que precisa de mim. Eu adoro abrir uma aspas aqui. A Sá, ela faz cliente oculto. Isso. Sempre nos clientes dela. Então, assim, ela chega, ela estuda o mercado, estuda o produto e tal, e ela vai lá sentir. Isso, o que essa leitura de cenário, com muito certeza. Sensacional, muito sensacional. Não, isso é bem importante, mesmo quando não é a ação de cliente oculto mesmo, que é uma ação Cliente de oculto é fato, muito né? legal. Muito legal, mas mesmo quando não é cliente oculto, quando o cliente não contrata esse serviço, eu sempre faço um diagnóstico, que é essa leitura de cenário, que é ouvir, pegar escuta de ligação de vendedor, é observar quando eu posso ir presencialmente o atendimento, é pegar prints de atendimento de WhatsApp para ver como é que está sendo o atendimento. Então, assim, precisa entender qual que é a necessidade de cada cliente, qual que é a realidade, porque são realidades diferentes, né? Sim. Vai ter equipe comercial que não está abordando direito, vai ter equipe comercial que não está sabendo contornar a objeção, vai ter equipe comercial, que é o que mais a gente vê, que desiste da venda, que não sabe contornar a objeção, não sabe ir para fechamento. Eu fiz um cliente oculto recentemente numa rede de lojas de calçados lá em Vitória, né, que é um cliente que eu atendo todo mês. E eu até comentei depois que a gente teve um encontro com os gerentes, com os franqueados, com os principais vendedores. Eu falei, gente, a minha estratégia de cliente oculto foi o seguinte, foi dizer que eu gostei, colocar no pé, falar que ficou lindo. Eu dei vários sinais de compra. Nossa, adorei, nossa, ficou maravilhoso, nossa, amei. Mas eu vou pensar. E todos vocês desistiram de mim, né? Eu brinquei com eles. Vocês me deixaram embora. Poxa, não me deixe. Se eu já dei todos esses sinais de compra, eu falei que eu gostei. Eu falei que faz sentido para mim. Eu não reclamei do preço. Eu falei, por que eu vou pensar? Então, você tem que ter esse recurso de comunicação, entende? Para segurar o cliente. E aí, voltando no foco da necessidade, que é o que eu sempre falo, né? Você conhece um pouco, né, do meu conteúdo, eu sempre falo isso. Foco na necessidade do cliente. Quando você deixa de olhar para a tua necessidade, deixa de pensar que o cliente está olhando para a tua necessidade de vender, né? Principalmente os empreendedores têm essa dor. E você começa a olhar no quanto que você vai ajudar o cliente, o quanto que você de fato vai impactar de alguma forma positivamente aquela empresa, aquele empreendedor, aquele profissional, aí você perde esse medo. Eu usei isso ontem, Fran. Ontem eu fechei um negócio, eu fechei um projeto de manhã. E a gente fica com esse receio, até eu, gente, eu vou confessar aqui, eu também tenho esse receio, todo mundo tem esse receio de, não quero parecer insistente, não quero parecer que estou pedindo favor, não quero parecer nada disso. Todo mundo sente isso um pouquinho na hora que vai apresentar ali o seu serviço, que vai falar de preço, que geralmente é onde mais dói, né, para os empreendedores, é falar de preço, né? Mas ontem eu usei, é isso que eu estou falando para vocês fazerem, eu usei ontem nessa minha reunião. Enquanto eu estava falando da solução, eu na hora mudei a mentalidade, mudei o ponto de vista do meu pensamento e pensei, cara, eles realmente vão se beneficiar com isso que eu estou oferecendo para eles. Realmente vai ser bom para essa empresa. Porque eles estavam, a empresa dizendo que eles têm uma nota baixa no Google, porque tem problema de atendimento e tal, e na hora eu pensei, cara, eu de fato vou ajudá-los. O que eu tenho para oferecer é verdadeiro, vai ajudá-los de verdade. E quando eu mudei essa perspectiva, na hora, ela, não, então tá, então vamos marcar. Que é o de dentro, né? Quando a Exato. gente fala ali no dançar, quando você vai convidar alguém para dançar, é porque aquela pessoa já estava te olhando, né? Isso, então perfeito, já existe perfeito. aquela paquera antes de você olhar e você vai se sentir mais seguro. Uhum. E como que você vai fazer para se sentir mais seguro se você foi para uma festa para dançar? Não, eu tô fazendo analogia agora aqui que eu adorei essa analogia. Também então, adorei. assim, Adorei que a pessoa ela vai se arrumar para aquilo. Isso. Daí a gente fala um pouquinho também da autoridade que o vendedor tem que ter Da para aquilo preparação. que ele tá Exato. vendendo. Mas desde assim, da escolha da vestimenta dele, da aparência que ele tem, para isso ele tem que se sentir seguro. Então, a pessoa se olhar também, olhar para ela mesma para ver se ela está condizente com aquilo que ela entrega. Né? Perfeito. E aí você pode ter uniforme ou não. Inclusive no próximo, agora em abril, a gente vai ter
um encontro com as bosses que vai falar sobre a importância, né, da apresentação imagem. pessoal. E o nome legal. do evento é A Primeira Impressão é a que Fica. Com certeza. Então, a gente vai falar um pouquinho disso com uma consultora de imagem, que é a Cibele Tax, numa loja da Malu, que você conheceu a Malu. Eu vou participar desse evento aí. E eu não lembro agora a data certinha, mas é na última semana de abril, na loja da Malu. E vamos chamar também uma outra, que é a Thay, que ela tem uma agência de modelos para fazer aquilo ali. Isso que é o Boss, só falando um pouquinho do que é o Boss, que são essas parcerias que a gente fala. Maravilhoso. E se você estiver no evento, vai ser ótimo, porque você vai até falar sobre isso. Você precisa ter autoridade, se sentir confiante para você chegar e falar sobre o produto. Então, em primeiro lugar, na hora que você está ali convidando para dançar, você cuidou da sua aparência. E a mesma coisa no mundo dos negócios. E aí, exatamente, quando você vai convidar a pessoa para dançar com você, você viu a pessoa, você se interessou por ela. Mas se a pessoa virou a cara para você, você não vai lá fazer. Exato. Não vai convidar, né? Então, daí você passa dessa fase. Você não tem que, antigamente, vamos empurrar esse produto. Não existe empurrar produto, gente. Não existe. É isso que faz o estereótipo do vendedor seguir sendo propagado, né? Por essa mentalidade de preciso empurrar, preciso vender, preciso enfiar água lá abaixo. Não. E não existe. Tem pessoas assim, mas você consegue perceber. E se o seu caráter, a sua maneira de trabalhar for dessa forma, pode desligar, não precisa mais nem assistir esse podcast aqui. Aqui é para quem realmente quer ser verdadeiro com aquilo. Isso. Então, outra coisa que você também vai convidar a pessoa para dançar, se você souber dançar aquele ritmo. Isso, então, se é forró, é de um jeito. Se é música sertaneja, se é uma rocha, é outro, né? Então, você só vai convidar se você souber aquilo ali. Então, você tem que pesquisar sobre o produto, saber sobre o produto, saber tudo sobre o produto. Se a pessoa diz assim, vamos fazer aquele giro, você vai dar aquele giro. Não é isso? Isso. E daí a gente saiu da abordagem e já estamos na dança. Isso, já estamos que é a demonstração, não seria isso? É a demonstração, só que antes de chegar na demonstração, de chegar no giro importante ali, que a pessoa precisa estar preparada, e de fato isso é conhecimento técnico. Aliás, é muito comum que as empresas ofereçam o treinamento técnico para os seus vendedores, de o produto, o serviço, então isso nunca falha, geralmente oferecem bons treinamentos do que é vendido. Aí depende, lógico, da atitude de cada vendedor para se dedicar a esse aprendizado, mas o treinamento de técnica de vendas, da forma mais adequada de vender, de se conectar com o cliente, de conduzir essa dança, isso é o que falta, né? Então, geralmente, eu sou chamada por esse tipo de situação, né? Quando a empresa ou os vendedores estão munidos do conhecimento técnico, mas não sabem conduzir essa dança. Então, antes de chegar no momento do giro ali, da demonstração, precisa ter algo muito importante que é a investigação, que é a parte de pesquisa, de entender a necessidade do cliente. Se tem uma coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos é o seguinte, gente, até vou seguir pegando o exemplo aí do meu cliente que eu fui recentemente, né? Fiz o cliente oculto. Eu chegava, oi, tudo bem? Eu preciso de uma sandália. Ah, muito bem, tá aqui a sandália, tem essa, tá em preta, tem vermelha, tem... Para que é? Onde é que você vai com a sandália? Exato, para que você É uma quer usar? festa? É para trabalhar? Exato. É para praia? Qual que é a ocasião que você vai usar? Por quanto tempo você vai usar para saber, né, o tamanho do salto? O que você já costuma usar? Que modelo que você gosta? Deixa eu ver teu estilo, será que combina tal coisa? Então, assim, você primeiro investiga esse cliente, até porque é essa investigação que essa leitura de cenário, eu sempre falo nos meus treinamentos, né? Enquanto você não enxergar o cenário do cliente, para que ele vai usar aquele produto, para que ele vai usar aquilo que você está vendendo, você não demonstra. Não chegou a hora do show ainda. Você primeiro pergunta, enquanto não entendeu, não... Uma vez eu dei um treinamento numa loja de imóveis, né, de luxo, e eu falava muito para eles, essa história é ótima, porque eu lembro que eu perguntei, eu fiz umas mentorias, né? Além do treinamento, eu fiz mentorias, que é legal, porque daí você acompanha case e tal. Aí eu perguntei para os vendedores assim, por que quando o cliente entra aqui na loja, o que você pensa? Aí a vendedora olhou e falou... Eu olho e penso que eu vou vender 20 mil reais para ele. Tipo, eu penso no valor que eu vou vender para ele. E isso vai me dar uma comissão de X. Isso. E eu vou gastar, vou pagar aquela conta.
Depois assim. eu falei, pois é, o problema é o seguinte, tá errado, tá erradíssimo, censurado, total. Por quê? Porque você primeiro precisa entender o que ele precisa. Talvez o 20 mil que você pôs na cabeça, vou vender 20 mil para ele. Ele podia comprar 100, porque talvez ele precise do 100. Ele precisa imobiliar a casa inteira. Mas se você focou no 20, ele te pede um sofá, você leva ele direto para o sofá, você vai vender o sofá. Aí, ao invés de você vender um sofá de 10 mil, você vai vender o de 20, porque você tinha na mente a venda e não a necessidade do cliente. Entende? Então, é essa etapa da investigação que vai fazer com que você entenda o que essa criatura precisa, por que ela está aqui, afinal. Aí você identifica todas as outras oportunidades e você complementa a solução de uma forma muito melhor. E no fim o vendedor sai muito feliz. Que, na verdade, Fran, fala sério, se a gente às vezes vai, sei lá, comprar alguma coisa, sei lá, vai comprar numa loja de material de construção uma tinta para pintar a parede. Se você chega na tua casa e você percebe que você não tem um negócio lá para mexer a tinta, ou faltou um pincel, ou tem que ter um pincelzinho específico para o cantinho, o que você fala? Pô, o vendedor nem para me avisar. Não é isso? É isso mesmo. Então, assim, o vendedor ele tá lá para ajudar o cliente. O vendedor está lá para explicar, para ajudar o cliente a chegar naquela necessidade dele, porque o vendedor entende mais do que ele vende. Completa, né? E não só aquilo ali do que ele está buscando. Às vezes ele está com a ideia de comprar um produto, mas que não vai resolver porque o problema dele. Porque ele não conhece o suficiente, e a gente não fala, não sabe principalmente, que tem eu outras acho, né? quando a gente fala de serviço. Quando a gente fala de serviço é mais ainda, porque é abstrato para algumas pessoas entenderem o que é um treinamento de vendas, que é um serviço. Como é que você vai? Você não tem como... até tem como você saber qual é o sucesso do seu treinamento, mas para a gente poder fazer, mostrar para aquela pessoa, também a gente chega através de números. Olha, eu atendi essas pessoas e eu tive esses sucessos, né? E como que é para você, dentro do teu trabalho, fazer a venda do teu produto? Onde é que você busca os teus clientes? Bom, eu tenho um networking que me ajuda, então eu trabalho bastante com indicação, mas eu sei também, porque assim, treinamento de vendas é uma coisa muito ampla, né? Então, eu sei hoje em dia quais são os segmentos que eu me adequo mais, então eu busco captar esses segmentos. Hoje eu estou envolvida em vários projetos, né? Você até citou ali no começo, eu estou como diretora de líderes do Ibrachix, eu estou com vários projetos que não me permitem ficar focada em vendas todos os dias. Então, eu também faço as minhas entregas e tudo mais, e eu tenho muitos parceiros. Então, uma das dicas, né, para quem trabalha, para quem é empresário e trabalha com o seu próprio negócio, é você ampliar os seus canais de aquisição. Então, quanto mais pessoas parceiras souberem do meu serviço e puderem me indicar, e isso acontece muito comigo, tá? De pessoas que são parceiras, não só clientes, porque é comum indicação de cliente, né, que já fez, gostou, indica. Mas, assim, você ampliar canais de aquisição e ter parceiros que complementam o teu serviço. Então, isso acontece muito comigo, de as pessoas indicarem, né? Então, eu trabalho com consultoria de RH, mas aí eles precisavam do treinamento de vendas, lembrei da Sabrina. Então, por isso que o networking, o boss, por isso que o networking é tão fundamental. É o que funciona muito para você também, né? É o que mais funciona. Eu acho que para todas as áreas e nichos do mercado é o que mais funciona. É você ter pessoas que conheçam o teu trabalho ou que já ouviram falar sobre o seu trabalho, né? Principalmente por quem já realizou a compra do serviço ou produto com você. Você ampliar o teu relacionamento além também só do que você faz, né? Então, por isso que o Boss foi super estratégico para mim estar aqui com vocês, né? Porque aqui a gente tem vários segmentos. Então, eu saio um pouco do meu círculo e vou para outros círculos, porque o meu trabalho e o teu trabalho, enfim, o trabalho de muita gente, na verdade, é muito propagável. A gente consegue atuar em vários segmentos. Mas aí que eu acho que tem a dificuldade de vendas. Porque a gente chega a um ponto de ser indicada. O Boss é uma estratégia. Você indica para ser indicado. Antes de te indicarem, com certeza você indicou alguém. Você começou a fazer essa roda girar. Então, cara, eu não comprei o seu serviço, sabe? Mas eu gostei muito do que eu vi. Eu gostei muito do teu conteúdo. Eu vi o que você entrega. Confiei em você, né? Se uma das empresas que eu atendo precise de algo específico para isso, eu vou indicar você. Ok?
Aí você vai dizer, pô, fulano me indicou. E aí você entra na lei da reciprocidade. Então é assim que funciona muito a comunidade e muitas redes de network, rede de comunidade funciona assim. Mas eu acho que a pessoa, ela trava já antes, que é o medo, né, que a gente está falando. Ela tem medo de pegar o telefone e ligar. Oi, Sabrina, tudo bem? Você é boss, eu quero te apresentar o meu trabalho e quero conhecer o seu. Sem compromisso. Eu só quero conhecer, porque se eu precisar um dia, a pessoa trava já ali, elas têm vergonha. Que vem naquele ponto que você falou. Parece que a gente tem vergonha de ter necessidades, de se mostrar nossa vulnerabilidade. Isso. E ter que vender não é uma vulnerabilidade, é a necessidade da sua empresa. Então, de todo mundo. Todas as empresas são feitas para vender. Então, você vende horas do seu tempo para você treinar pessoas. Então, você vende... Como que é esse projeto aqui como diretora geral da Escola de Líderes? Então, a Escola de Líderes é um projeto relativamente recente, né, que a gente deu início esse ano. O IBRAXIX é o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis. O instituto existe há 11 anos, .org. Nós estamos juntos, eu, a Michele Barreto e o André Gomide, que é o presidente do IBRAXIX. E esse projeto é muito, muito especial, Fran. Ele está no começo, até hoje mesmo eu estava fazendo uma gravação, né, de um vídeo para ele. Mas qual que é a nossa ideia? A ideia é a seguinte: existe muito, eu que sou de educação em vendas, existem muitas oportunidades e opções para vendedores, ou seja, o nível operacional, o nível tático ali, os supervisores, coordenadores, gerentes e até diretoria. Existem muitas mentorias e coisas estratégicas, produtos estratégicos para esses níveis. Agora, para a alta liderança, não tem. Para o CEO é o cara que já chegou lá, teoricamente. O que esse cara ainda necessita? Esse topo da pirâmide ele é muito solitário, porque são pouquíssimas pessoas que chegam lá. Todo mundo almeja, mas ninguém faz o necessário para chegar lá. E quando a pessoa chega lá, de ser CEO de uma grande empresa e ser um grande executivo já muito consolidado, ele não tem muito para onde ir. Então, a gente construiu, aproveitando ali o networking incrível, né, de toda uma história ali do IBRAXIX, a gente construiu um projeto de mentorias para esse nível, para o nível C-Level, prefeitos também, então tanto altas lideranças públicas e privadas. Então, com mentorias individuais com nomes como Clóvis de Barros Filho, Cristóvão Buarque, o Luiz Gazilli, que é especialista em felicidade, o próprio André Gomide, que é um baita profissional, enfim. Então, esse é um projeto para altas lideranças, em princípio, e a gente tem grandes planos para ele. A gente quer ter também um braço social da Escola de Líderes, e a gente quer transformar o Brasil. É basicamente isso. A gente quer mudar o Brasil com esse projeto, começando pelas lideranças. E como é que esse projeto ele já está em atividade? Vocês já fazem atendimento? Já está em atividade, a gente já começou, a gente já tem o projeto pronto, né? Então agora a gente começou a parte comercial. E é um baita desafio. Eu estou cuidando dessa parte porque é um baita desafio chegar nessa galera, não é mesmo? É muito difícil, né, chegar nessas pessoas. Então você não chega pelo RH como qualquer outro nível. Você chega através Tem uma teoria, né, que fala que você tem 5... se você quer conhecer a pessoa X, você está a 5 pessoas de distância. Né? Exato. Então, tem que fazer esse caminho. Então, a gente está nesse momento de desenhar essa estratégia comercial, porque é bem desafiadora, né? Então, tem vários... E como que aumenta, né, o nível de consciência de consumo dessa pessoa em querer comprar um produto, já que ele já está lá? Isso, por isso que o nosso mote é o legado. O nosso mote é o legado. Então, o nome do produto que a gente criou é Conexão Legado. Então, assim, você já chegou lá, teoricamente, quem já está lá já está cumprindo o seu propósito. Né? Então, essas pessoas não... Eu até conversei com um grande CEO há 2 semanas atrás a respeito do projeto. Né? Eu falei, puxa, você já está cumprindo o seu propósito e já não é mais por causa de dinheiro. Faz tempo que passou essa questão de, eu estou lá, né, por causa de dinheiro. Você tem muita coisa que você quer construir, como você quer iluminar quem está abaixo de você. E outro ponto que a gente pensou, né? Essas pessoas, todo mundo quer chegar nelas, todo mundo quer ter acesso a elas, mas quem elas querem acessar? O que falta para elas? Quem são as pessoas que elas pensam, poxa,
uma horinha batendo papo pessoal para construir o meu tratado de sentido com o Clóvis de Barros Filho, cara, isso é um negócio que eu, apesar de eu ser CEO, tananã, tal, não vou conseguir sozinho. Então, a Escola de Líderes proporciona isso. Massa, então, é um projeto bem grandioso, ousado, mas a gente está com muita fé que, de fato, vai ter grandes impactos aí. Que massa, parabéns. Obrigada. Gostei bastante, depois quero saber mais. E eu legal. quero agora saber muito mais sobre um método próprio de treinamento em vendas que ela criou, que é o método Vendedor Estrela. Isso. De legal. onde veio isso? Legal, Fran. Bom, deixa eu te contar rapidamente aqui um resumão de por que primeiro, para chegar no método, por que eu quis fazer essa migração, né, essa transição de carreira de vendas. Mas antes você é psicóloga, você fazia atendimento? Não, na verdade não. Eu nunca atuei como psicóloga. Eu sempre eu uso a psicologia justamente nos meus treinamentos, porque venda a gente está falando de pessoas, de conexão entre pessoas. Então, o fato de eu ser psicóloga trabalha muito essa questão de motivação, mentalidade, consciência, isso no treinamento. Mas eu nunca atuei como psicóloga. Eu sempre atuei como vendedora. Então, eu fui executiva... Ai, desculpe. Não tem problema. Perdão, porque marcou... ele está no silencioso, mas a agenda, e eu tenho compromisso, daqui a pouco a agenda marcou. Bom, então voltando aqui. Eu fiz uma transição de carreira de vendas, de vendedora, para consultora. Por quê? Porque eu sempre trabalhei como executiva de contas de veículo de comunicação, em rádio, em TV e tudo mais. Bem desafiador, um vendedor que precisa ter muita musculatura, porque ele se relaciona, ele trabalha com meta, ele bate escanteio, faz gol, né? É muito desafiador essa... relacionamento, é a conquista, o relacionamento, é o atendimento, todas as etapas da venda, porque hoje é muito comum, graças a Deus, separar, né? Então tem gente que é muito boa na parte de captar novos clientes, que é o hunter, e tem gente que é muito boa na parte de ser farmer e conduzir, fazer aquela gestão de carteira. E o vendedor o executivo de conta de veículos de comunicação, ele não tem essa opção, ele precisa fazer tudo junto. Então, eu sentia muita falta de capacitação, porque é muito comum que o vendedor seja bom em algumas partes e em outras não. Só que eu sentia muito essa falta de capacitação e não tinha, né? O mercado, as empresas que eu trabalhei não tinha isso de, puxa, Sabrina, você é muito boa no relacionamento e na gestão de carteira, mas tá te faltando ali tal ponto da venda, tá te faltando o processo, precisa melhorar. Não tinha esse olhar. E eu comecei a entender que isso viraria o meu jogo. A hora que eu entendesse que eu preciso entender quais são as skills que me faltam e quais são as etapas da venda que eu tenho maior ou menor performance. Tá? Então, por isso que ter um método, isso ajuda a clarear, né? Pois bem, então, saí ali do mercado publicitário, fiz esse downgrade aí na vida. Eu acho que tudo que foi muito ousado e tudo que a gente constrói de grande precisa ter um risco, né? Quanto maior o risco, maior a possibilidade de êxito. Então, eu deixei de ser executiva sênior para ser consultora júnior e quis entrar numa das maiores consultorias aí de treinamento, que é daqui de Curitiba, que atende o Brasil todo há 35 anos e tal. Consegui o emprego, foi super brigado ali para conseguir essa vaga durante a pandemia. A pandemia transformou a vida de muita gente. De muita gente. E beleza, e comecei a atuar como consultora júnior. E entrei nessa empresa, foi uma grande escola, nossa, muito grata, só que eu percebi que existiam algumas coisas ali que engessavam muito, né? Eu já queria ir para a sala de aula, dar treinamento, aí saí, montei o Vendedor Estrela. E o Vendedor Estrela, até a estrela me veio, né? Um dia que eu estava em Morretes, olhei para o céu e me veio esse acróstico, que é um acróstico, né? A estrela. Então, o E é a excelência na abordagem, né? Então, lembrando todas as etapas ali que a gente falou. O E é a excelência na abordagem, o S é a sondagem adequada, o T são as técnicas de demonstração, o R é a parte de resolver as objeções, o E, efetivar o fechamento, tá? E o L é liderar a fidelização. Então, todo mundo precisa fazer pós-venda, mas como que você vai fazer com que o cliente lembre de você quando pensar no teu produto, no teu serviço? Então, liderar essa fidelização. E o A,
que é atitude, propósito e ética. Então, justamente para sair dessa seara do vendedor chato, que não tem ética, que vende gato por lebre, areia no deserto, que eu detesto esse clichê, né? Vendedor bom vende até areia no deserto. Não, esse é um vendedor malandro, né? O vendedor bom vai vender aquilo que o cliente precisa. Então, foi assim que nasceu o método e eu tenho atuado com empresas, né, equipes comerciais. Gosto sempre de fazer um diagnóstico antes, então fazer uma imersão ali. Eu gosto muito dessa parte de leitura de cenário para poder entender e personalizar o treinamento para cada empresa. Perfeito, muito bom. E de onde que surgiu essa tua vontade de fazer a transição de carreira e ensinar outras pessoas? Porque você estava ali na bolha de ser o vendedor, né? Eu aprendi a vender esse produto, de ter o processo de acordo com aquelas pessoas. Em que momento que, claro, você falou, foi na pandemia, mas aí você foi virar consultora e aí você ia ser treinadora e você disse, cara, eu tenho que ensinar outras pessoas. Que momento que foi esse gatilho? Você lembra? Teve um momento ou foi uma construção? Ou foi assim, tipo assim, aconteceu algo na sua vida que você disse assim, cara, agora eu tenho que mudar algumas coisas, minha missão, meu objetivo. Ikigai, você conhece sim, Ikigai? Sim, então, claro. Se é a missão, visão, valores do que eu sou, do que eu quero para mim. Foi assim? Na verdade, isso foi sendo construído, porque eu tinha uma insatisfação muito grande com o que eu fazia. Isso, né, é muito particular, lógico, eu tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivi, conquistei nesse período que eu trabalhei como executiva, mas eu tinha essa insatisfação, eu conversava com muita gente, inclusive, do mercado, saía para tomar aquele cafezinho, né, e falava, gente, o que a gente está transformando? Eu sempre tive esse senso de propósito muito forte, sabe? E eu sempre fui a chata da história, porque eu tinha esse senso de propósito, eu tinha esse senso de, puxa, o que mais que a gente pode aprender? Como mais eu posso colaborar, contribuir? E eu não encontrava isso no meu emprego vendendo mídia, né? Então, eu vendia mídia e eu não conseguia encontrar esse propósito para mim. Tem muita gente que encontra, e eu conheço excelentes profissionais que estão nesse mercado até hoje, que você vê que fazem aquilo com propósito, com amor, que se identificam e tal, mas não era o meu caso. Então eu pensava, eu preciso de alguma coisa que eu me sinta satisfeita, feliz. Eu preciso gostar da segunda-feira. Eu não quero mais ter a depressão quando ouve a musiquinha do Fantástico, né? Não quero mais isso. Então, isso foi sendo construído e eu acho que a gente deve, Fran, dar muita atenção aos nossos incômodos, sabe? Aquelas coisas que nos incomodam na vida. Então, se tem alguma coisa ali que está desconfortável, que todo dia você pensa, puxa, mas não tá legal, não tô feliz, cara, não abafe, que é o que a gente costuma fazer naturalmente, né? Você abafa isso e fala, não, eu preciso pagar meus boletos e deu. Então, eu sempre, e por ser psicóloga, eu sempre fiz terapia, então eu sempre fui muito conectada comigo mesma. Sempre busquei, né? Nossa, essa frase ficou tão forte, não é assim, que bom se fosse. É isso que eu busco todos os dias, né? Estar cada dia mais conectada comigo mesma, que eu acho que é o que a gente tem que buscar. Mas, assim, o autoconhecimento nos ajuda a performar melhor em tudo, né? Isso eu tenho convicção e levanto muito essa bandeira. Então, tanto em ser um vendedor melhor, quanto ser um empresário melhor, quanto ser uma amiga melhor, uma esposa melhor, enfim, se relacionar uma mãe melhor, né, para quem é mãe. Então, eu acho que você consegue performar melhor em tudo quando você tem autoconhecimento. E foi baseado nesse autoconhecimento que eu dei ouvidos a esse meu incômodo e tive essa ousadia de buscar algo melhor para mim. E desde então, Fran, não dá para dizer que foi só louros, é claro. Sempre que a gente faz esse movimento, até por isso eu tatuei um beija-flor no braço recentemente, né? Porque é o único pássaro que voa para trás. Então, eu precisei dar uns passinhos para trás para poder pegar impulso e começar a conquistar as coisas que eu estou começando a conquistar hoje, que eu já cheguei, né? De trabalhar com os maiores nomes de treinamento, de vendas e tudo mais. Então, eu acho que esse é o ponto esse foi o meu ponto de virada, assim, de ouvir os meus incômodos, sabe?
ouvir os seus incômodos e mesmo assim ajudar outras pessoas, transformando, né, a vida das outras pessoas com o teu conhecimento. Eu quero ajudar, eu quero transformar, eu quero saber que eu saí dali daquele... Hoje em dia, por exemplo, eu termino um treinamento com uma sensação de gratidão imensa, assim. Puxa, que legal a reação das pessoas, o que elas aprenderam, o que eu pude compartilhar, o que eu pude aprender, sabe? Então, eu queria isso, eu queria ter essa sensação de, cara, fiz algo que mudou a vida de alguém hoje, sabe? Então é isso. E você faz isso no dia a dia também, né? Não só no trabalho. Fofocas à parte, que a gente sempre traz um pouquinho de fofoca aqui. Eu acho que é muito teu, né? Já vem de você isso. Pelo que eu soube, né? Então, veja só, a Sabrina é uma amiga leal, que está sempre querendo arrumar a vida de todas as pessoas que ama. Ela é de opinião forte, tem a solução para todos os males da vida e quando não acha, sente verdadeiramente a dor do outro. Então essa empatia que talvez você não achasse não só no teu meio, dos teus amigos, dos teus familiares, mas olhando outras pessoas, né? Sempre tem um colo, uma refeição e uma bebida na casa dela para as amigas que precisam. Ela adora um rock and roll, mas não é muito eclética em suas variações. E olha de onde veio essa exigência em tudo. Adora os clássicos, discute por horas a qualidade musical das bandas, dá até nota. Festeira inquieta, adora uma balada, falar com pessoas, filosofar, tentar entender o comportamento humano. Adora cobrar o horário das amigas, diz que não vai dar tempo, vamos atrasar, tem que dormir, blá, 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 mas sempre atrasa. Faz o tipo de fortuna, mas às vezes bate a insegurança. Principalmente com relação a relacionamentos. É uma profissional incrível, se reinventou depois de se libertar de um casamento que não estava tão bom. Criou asas e voou muito alto. Está trilhando uma vida maravilhosa para si e dando seu melhor para ajudar a todos que estão perto dela. É uma amiga incrível e um ser humano maravilhoso. Ama essa guria. Adivinha quem mandou? Ai, meu Deus. Tenho sorte de tê-la como uma das minhas melhores amigas. A Isis, nossa amiga. Nossa amiga. Né? Então é muito legal a gente ter pessoas próximas. Me emociono, não sei como. Que as pessoas enxergam aquilo que você acabou de contar aqui para mim, que era o que você queria criar, né? Que você criou, que você desejou, que você foi o beija-flor, que você voltou, tomou impulso. Criou coragem, está valendo a pena, né? Então a gente sabe, nem tudo são louros, nem principalmente quando a gente está construindo, a gente tem várias dificuldades por não estar com o financeiro ainda ok. Sim. Daí depois vem o financeiro, daí vem uma outra coisa, bom, isso aqui que não está ok, daí o network, daí você não tem tempo, sempre vai ter alguma coisa ali, né? Mas é importante ver pessoas que a gente ama, que a gente respeita, nos enxergando com aquele propósito que a gente fez, abriu mão de um monte de coisa para chegar nesse ponto aonde queremos. Nossa, parabéns. Incrível. É lindo, né? Poder se enxergar. Que incrível que foi, e de fato, estou super surpresa, né? Não fazia ideia, mas foi exatamente o que eu contei que eu queria quando eu fiz essa transição de carreira. Né? Que massa, você conseguiu. Tua melhor amiga te enxerga desse jeito porque ela vê. Ela não enfeitou nada aqui. Ela falou o que ela enxerga em você e o exemplo que você traz para ela e que por isso a gente convidou para você dividir esse momento aqui, contar histórias para a gente, né? Que incentivem, motivem e que as pessoas entendam que se elas não sabem fazer aquilo, elas são técnicas naquela área delas, contratar uma pessoa que saiba, um caminho vai ser mais fácil. Sim. Vai ser mais barato, não é só ganhar mais, é economizar talvez ali nos caminhos que você vai conquistar. Então, para isso, você tem uma pessoa que estudou bastante, né? A vida inteira é vendedora desde quando se enxergou, né? Sempre se enxergou como vendedora e se especializa nisso a cada momento e em todas as áreas, desde o vendedor da loja até o grande executivo, até o do distribuidor e agora alçando novos voos aí para 2024. Isso. E o que mais que a gente tem para 2024? Ai, Fran, nossa, até me recompor aqui. Bom, eu acho que o projeto mais ousado é esse da Escola de Líderes, né? Eu faço palestras também, então tem uma palestra de inteligência emocional para vender e para liderar. Então também algo que eu adoro fazer, gosto de falar sobre isso. Estou com a minha empresa, então... Paralelo a tudo isso, eu faço os meus treinamentos e
estou gostando muito de trabalhar com esse produto, que é essas 3 entregas, né? Que é o diagnóstico, o treinamento personalizado e mentoria de apoio. E isso dá para adaptar para qualquer segmento. Estou com um podcast agora também, que isso é super novidade, né? Super recente. Então, comecei o podcast junto com a minha amiga Vi Magalhães, que foi um presente ela ter me feito esse convite. E a gente começou com esse nosso projeto, que é o Magneticast, falando sobre marketing de conteúdo, que é a área dela, né? Que é jornalista, e a minha parte, que é de vendas. Então, o quanto que isso se complementa, né? Atrair o cliente e como converter esse cliente. Então, estamos aí em breve, já vamos lançar, já gravamos aí os primeiros episódios. Enfim, eu estou super aberta a todas as oportunidades maravilhosas que a vida me trouxer. E eu tenho uma crença muito forte, né, que eu desenvolvi, que é isso. O podcast, inclusive, o Magneticast veio com isso, a Escola de Líderes também, que é assim, as oportunidades vêm para nós quando a gente está preparado. Então, a gente precisa se preparar e se preparar, assim, internamente, sabe? Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso autoconhecimento, cuidar das nossas crenças, cuidar da nossa segurança, da nossa autoconfiança, porque é quando você está pronto que as coisas vêm, né? Eu adoro aquela frase do Sêneca, que a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então, vamos nos cuidar, porque aí as coisas acontecem, o universo conspira. Eu acho que essa fé, essa mentalidade de confiança e de segurança e de cuidar de mim para que as coisas aconteçam tem funcionado muito. Eu tenho sentido isso de fato na pele todos os dias, sabe? E você tem alguma coisa que você faz, tipo, como que chama? Quando você faz todo dia um ritual? Tipo assim, ritual? Uhum. Você tem, tipo, para palavras de afirmação? Coloco no YouTube o Hertz não sei o quê, o incenso, você tem? Então, eu tenho, Fran, eu vario um pouco, mas eu sempre tento cuidar do meu espírito, da minha alma todos os dias. Então, eu ainda não tenho assim um ritual que seja aquele que eu vou levar para o resto da minha vida. Não sei se vou desenvolver um único, mas o que eu faço? Eu gosto muito quando eu estou me sentindo meio down, aquele dia que a gente está com a autoconfiança meio abalada, eu sempre coloco ou podcast ou vídeos falando sobre isso, sobre lei da atração, gosto muito desse tema, sobre fé, sobre o universo. Olha como é o universo, né? Você consumiu tanto e hoje você está deixando aqui para sempre um podcast aqui que fala e pode ajudar, e nestes momentos que a pessoa talvez não esteja se sentindo tão segura para vender, vai escutar você falando, vai se lembrar da dança, vai se lembrar da técnica, vai se lembrar do método Estrela, vai poder ajudar essas pessoas. Sá, eu quero te agradecer muito. Obrigada, como é que faz para te encontrar nas redes sociais, então? Eu tô no Instagram, @Sabrina_Vendedora Estrela. O podcast em breve vai estar aí nas plataformas, né? O Magneticast. Sabrina Moreira no LinkedIn. E estou no Boss. Se quiser falar comigo, também procura aqui no Boss, porque estou junto com essa meninada maravilhosa. Obrigada, aqui. Sabrina, então, obrigada. Te agradeço muito, Fran. E quem quiser me encontrar, o meu Instagram é o Franciele Voz e também no Boss Clube Woman. Sabrina, obrigada de novo por dividir com a gente o seu conhecimento, Fran, e fazer a gente crescer tanto assim, chegar um pouquinho perto de você. E vamos para o próximo episódio. Bora!